O deserto te recebe com as condições desafiadoras de ambientes inóspitos e temperaturas extremas. Alguns de nós prefeririam desertar, correr para bem longe. Pois bem, assim como cactos e camelos, as construções precisam se adaptar a essas condições. Aqui estão alguns exemplos de estruturas surpreendentes em desertos. Estas aqui, localizadas em uma cidade no deserto do Novo México, são chamadas de Earthships. Uma grande comunidade de pessoas com opiniões semelhantes vive nelas. O mais interessante ainda é que a localização dessas construções está registrada como lixeiras. Talvez seja porque todas são feitas de pneus velhos, garrafas e latas. As Earthships operam usando princípios da construção verde. Cerca de 40% de uma Earthship típica é construída com materiais naturais ou reciclados. Imagine as paredes feitas de centenas de pneus usados cheios de detritos. Depois, há camadas de janelas solares passivas do chão até o teto. Elas captam a luz do sol durante o inverno e a refletem no verão para manter as estruturas em uma temperatura ambiente razoável. Você pode ver plantas nos corredores e garrafas de vidro ou latas de alumínio colocadas nas paredes. Certamente uma casa diferenciada em muitos aspectos. Mike Reynolds é um arquiteto que percebeu os níveis alarmantes de desperdício e consumo na década de 1970. Ele projetou uma casa totalmente sustentável feita de latas naquela época. Quase 40 anos depois, se tornou aquele que reúne todos os outros adeptos das Earthships. Reynolds dirigiu um Mercedes, mas que era movido a óleo vegetal, que ele comprava em restaurantes de fast food da cidade. Uma Earthship padrão de 2 quartos e 2 banheiros custa cerca de $250 mil nessa cidade. No entanto, existem outras, como a Dobson House, que chega até $1,5 milhão. Se você fizer uma sozinho, por exemplo, com a ajuda da família e dos amigos, dá para eliminar os custos de mão de obra, o que a deixa relativamente mais barata. Vamos supor que você realmente vai construir uma. Onde pode ser? Em qualquer lugar. As Earthships atualmente se adaptam ao ar frio e seco do Canadá, bem como ao clima quente e úmido do Haiti. Esta é a casa Mirage Mirror, uma instalação ambientada no deserto do sul da Califórnia. Ela abriu em 2017 como parte de uma exposição de arte contemporânea. E é composta por espelhos. A estrutura minimalista combina com o ambiente ao seu redor. As portas, janelas e aberturas foram removidas para criar uma experiência incrível. O que há na paisagem é refletido de volta. Como isso é feito? Com superfícies espelhadas. À noite, as luzes distantes refratam-se nos espelhos. Durante o dia, o céu se transforma em bancos de nuvens. Não há cenário fixo nesta casa. Que tal uma estrutura futurista no meio do deserto? Os arquitetos projetaram uma casa conceito que combina perfeitamente com o Cybertruck de Elon Musk. Ela tem um tema pós-apocalíptico, ou seja, foi projetada para sobreviver em um cenário de desastre. A Cyberhouse tem portões de aço, janelas blindadas e paredes externas feitas de material super resistente. A Modern House é controlada por uma bomba de calor geotérmica autônoma. Para deixar a conversa com menos cara de ficção científica, é possível manter a temperatura interna estável. Essa casa elegante tem uma entrada que pode acomodar o Cybertruck. Afinal, ela é inspirada nele em primeiro lugar. Além disso, o Cybertruck pode ser elevado até o segundo andar para ficar mais seguro. Este é o Centro de Estudos e Pesquisas Petrolíferas King Abdullah, na Arábia Saudita. Basicamente, é um laboratório no deserto e foi projetado para demandar o mínimo de energia. A arquitetura tem desenhos nas paredes e tetos, fazendo referência à tradição local de formas geométricas. A próxima parada é a Casa Swartberg, na África do Sul. Ela fica localizada perto das montanhas Swartberg, mas não fique muito animado. Está na beira do deserto Great Karoo. Trata-se de um apartamento de 4 quartos com sistema especial de regulação de temperatura. Ele funciona como um escudo contra o calor no verão e como uma armadilha para capturar o sol no inverno. Você está olhando para a grande mesquita de Djenné, no Mali, com 16 metros de altura. Ela é impressionante, pois é feita apenas de ripas e uma mistura especial de lama e outros elementos naturais encontrados no deserto. Petra é uma antiga cidade escondida no deserto da Jordânia. As estruturas são esculpidas diretamente em penhascos de arenito vermelho, branco e rosa. Ela está localizada entre os canyons e montanhas perto do deserto. O lugar era um centro de comércio há muitos anos. Você já deve ter visto as fotos da impressionante fachada do tesouro. Essa estrutura ainda contém muitos mistérios. Para começar, os cientistas não conseguem explicar como os nabateus conseguiram criá-la há milhares de anos. Você sabia que existe outro lugar misterioso no meio do deserto com uma estrutura parecida com Petra? Madain Saleh era como uma segunda capital do reino nabateu. Mais um segredo que eles deixaram para nós decifrarmos. O local tem mais de 100 túmulos decorados
e mais de 1000 sepulturas não monumentais. Além disso, inscrições e desenhos rupestres também estão lá, novamente cercados por arenitos. Esta cabana de madeira já foi uma agência dos Correios. A estrutura fica no deserto de Tenger, na Mongólia. E é cercada por nada. A areia é a única coisa que acompanha. O prédio tem apenas 15 metros quadrados. Como você pode imaginar, ele não recebeu muitos visitantes. Estava abandonado há mais de 35 anos. Seu destino mudou um dia quando uma mulher o descobriu. A senhora Zhang e uma amiga tiveram uma ideia. Elas iriam procurar por empresas e pessoas que quisessem enviar cartas e cartões postais do correio mais solitário do mundo sem realmente visitar o local. E funcionou! A agência raramente recebe visitantes no local, mas está funcionando online. Mais de 20.000 cartas e cartões postais foram enviados dela somente em dezembro de 2021. O local fica a cerca de 10 quilômetros da estrada mais próxima. Um caminhão de correio pega as correspondências e segue pela estrada para entregá-las. Por fim, elas são enviadas para todo o mundo. O segundo destino na Arábia Saudita é o Centro de Cultura Mundial King Abdulaziz. O edifício tem um design interessante e estrutura complexa, que demorou quase uma década para ser construída. É uma torre de 98 metros de altura que se destaca por sua aparência. O Stone Matters Pavilion é uma estrutura de pedra na Palestina que abrange uma área de superfície de 60 metros quadrados. Ele foi construído inteiramente com 300 pedras interligadas que se apoiam mutuamente. Os telhados côncavos, e sim, eles parecem tigelas gigantes, são projetados dessa forma para coletar água da chuva. Essa estrutura fica no Irã. Curiosamente, no país, a taxa de evaporação é 3 vezes mais rápida que a média mundial. Portanto, esse design em forma de arco é muito útil, porque captura a água de maneira que ela possa formar uma única massa antes de evaporar. A parte externa do sistema do telhado coleta a água da chuva, mas também funciona como um sombreamento adicional. Isso faz o ar circular livremente, como um mecanismo de refrigeração para ambos os telhados. O Eco Lodge, no Egito, é a próxima parada. O projeto é construído em um lugar com vista para o deserto, com materiais disponíveis localmente, como tijolos queimados pelo sol e madeira de palmeira. O edifício é um exemplo de arquitetura tradicional. Há uma bacia de água que deixa entrar o ar para manter o interior fresco. Vale a pena mencionar o CID, ou Centro de Interpretação do Deserto, no Chile. O Atacama, no Chile, está entre os principais destinos turísticos do país. Para ajudar os turistas, arquitetos projetaram um centro de visitantes como parte da infraestrutura do parque eólico. Aqui, os meses frios de inverno não congelam as pessoas, pois as grandes janelas aproveitam ao máximo o aquecimento solar. O que é ainda mais interessante é que o prédio foi projetado para ficar completamente escuro à noite. Imagine você, de alguma forma, colidir com ele por acidente. A casa Black Desert é uma edificação que respeita as estrelas. À noite, ela fica completamente escura. Se dissolve na noite para que as estrelas fiquem mais destacadas. E aí, existe alguma edificação misteriosa em algum deserto que você conheça e que não está nesta lista? Conte pra gente nos comentários.